E tu tem um lado também que agora já é mudando passando para o outro lado do balcão, que é dirigir também, produzir. Você está produzindo uma das séries também que é Lama dos Dias, que vai abordar a cena de Pernambuco lá ali nos anos 90. Fala um pouco sobre esse processo aí. Essa série A Lama dos Dias é sobre aquele momento que o Mangue Beat estava acontecendo na cidade. Mas seria muito complicado para a gente falar sobre pessoas muito próximas. Certo. Então a gente decidiu criar personagens que são as pessoas que não sobem no palco, são as pessoas que estão acompanhando, né? Estão acompanhando o que está acontecendo na cidade. E a gente inventou uma banda que não existia e uma banda completamente improvável, que obviamente vai dar errado e tal. E que também representa um pouquinho daquela esperança, daquele sonho que todo mundo tinha de fazer uma banda, fazer sucesso, blá 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 blá. Então a série Lama dos Dias é sobre isso daí. Sobre o Recife ali em 1990, com o Plano Collor. O Recife que, apesar de tudo, de todos os problemas, tinha uma esperança. E Certo. quando a gente vê no que dá a cena do Mangue Beat, é uma cena muito esperançosa, porque todo mundo sonhava em ser alguém. Quando o Chico detona, assina com a Sony, Mundo Livre. E Chico especialmente, porque Chico era um garoto de suburbano, de periferia, né? Então ele inspirou um monte de gente. Quando o Devoto, se dando bem, tocando no palco, Faço Subúrbio e tal, inspira toda aquela cena periférica do Recife. Todo mundo acha que é potencialmente um popstar, que vai se dar bem com música, vai fazer grana, vai ficar famoso, blá blá blá. Então é uma época muito esperançosa. Tudo é possível, né? O Brasil inteiro se transformando mesmo com o Collor, a gente tem esperança, afinal a ditadura tinha acabado, a gente podia derrubar Collor e ter novas eleições, a democracia estava ali presente. Então é um período de muitos sonhos e, ironicamente, a gente não teve controle sobre isso, a gente agora, nesse momento, está vivendo o oposto, né? É muito irônico que o Lama, que essa série, que é a Lama dos Dias, surja exatamente nesse momento que a gente não tem nenhuma certeza sobre o futuro, a gente não tem nenhuma esperança, nenhum otimismo. Que é justamente diferente do período que aborda o filme. Se passa a série. Exato. Qual é o maior legado que o Mangue Beat deixa, na tua opinião? Assim? O maior legado que o Mangue Beat deixou para a música brasileira foi apresentar um formato de música pop que dialoga com toda a cultura daquilo, todo o substrato cultural brasileiro, né? Sim. Porque havia uns ensaios anteriores, até na Tropicália, tudo. Mas acho que o Mangue Beat tinha uma pretensão diferente, porque lidava também com as técnicas, com a eletrônica, com um certo cisnismo, com a ideia do sampling, né? Os momentos eram bem diferentes também. São momentos diferentes, não dá para comparar, né? Falando em Chico Science, como é que foi o convite, que é uma capa que eu particularmente adoro, velho, que é Da Lama ao Caos. Como foi que você recebeu o convite de fazer Da Lama ao Caos? Eu vi uma das entrevistas que tu deu, assim, dizendo que o resultado nem foi tão bom para a banda, nem foi tão bom para você, assim. Como é que surgiu esse convite? O que aconteceu? O convite aconteceu no churrasco, na casa Como tudo aconteceu na época, da namorada de Chico da época. E o resultado, eu acho que a banda não gostou muito e a gravadora também não gostou muito. O embate era entre a banda e a gravadora. Porque Chico meio que impôs que eu e Hilton fizéssemos a capa. Certo. A gravadora queria um designer lá do Rio, de São Paulo, enfim, alguém já com nome e tal. E o que acontecia é que parte da banda queria que fosse sombria, porque tinha aquela cena do hip hop com rock pesado, com hardcore, né? Sei. Os caras estavam vindo pra caramba naquela época.
Cypress Hills com Bauhaus. Cypress Hills, né? exatamente. Daí eu falava, cara, Nação Zumbi não tem nada a ver com isso, vocês são solares, Tá. vocês são do dia, vocês são luminosos, blá, blá, não tem nada a ver com essa porra obscura, trevas, blá blá blá, caveira, esse tipo de coisa, não tem nada a ver. E aí a Sony, por outro lado, queria uma coisa axé music. Aí eu dizia pro cara da Sony, pô, mas não tem nada a ver, tu viu? Aí o cara dizia, não, mas é batucada, né? Eu falei, não, cara, pera, Nação Zumbi é muito mais complexo. O que é que eles queriam, assim? Tu lembra porque eles... O que eles me apresentaram na reunião como referência foi o disco do Asa de Águia. Era um disco todo branco, com a guitarra enfiada na areia e com sei lá, um pássaro, não sei se era um pombo ou uma águia, pousada na guitarra. Então, ou seja, nem uma coisa nem outra tinha a ver com a imagem. E a gente tentou conciliar e fez aquele caranguejo, que eu acho aquela coisa do caranguejo assim, sabe, caranguejo rising, caranguejo se levantando, poderoso e tal. A gente achava que aquilo era uma imagem forte, a foto é de Fred Jordão. A gente produziu, passou várias horas para chegar até aquela foto. E outra coisa que era importante era passar a ideia de que a gente dominava a tecnologia. Porque o discurso do Mangue está baseado todo nessa utopia de que a tecnologia vai tornar o mundo muito melhor, mais democrático, mais livre, bababá, bababá. Essa era a utopia do momento. E a gente precisava trazer esse elemento de tecnologia. A capa do Lama o Caos foi feito num momento que não tinha... Eu acho que não tinha nem Photoshop, cara. Eu não tinha programas para manipular cor nem nada. Então, se eu não me engano, Mabuse ajudou a colorizar. Ele tinha um software que dava para colorizar. E quando a gente foi imprimir o layout, a gente foi na Ítalo Bianchi, que é uma agência de publicidade, para pedir para imprimir, porque na época não tinha nenhuma impressora colorida. A Ítalo Bianchi tem a única impressora colorida da cidade que era feita com jato de cera e demorava 12 horas. Nossa. A gente demorou 12 horas para imprimir o layout. Para ver como é que ia ficar, né? Para você ver como a nossa utopia e aquela imagem eu criei todinha com o Xerox, na verdade. No encarte a gente criou alguns ícones. E o que eu gosto mais é de ver alguns desses ícones copiados nos muros do Recife. Tipo, aquela pata fazendo assim, aquilo é um desenho, não é uma fotografia, um desenho. Aquilo daí foi muito copiado, eu vi muito, assim, muito grafite. Inspirou muito grafite na... Isso daí dá felicidade, de verdade. É massa. Né? Como designer, você saber que você foi capaz de criar uma coisa que envolveu as pessoas, que as pessoas reproduziram. Então, e aproveitaram também as ideias, né? É massa, velho. Dolores, a gente sabe que essa sua cabeça não para, assim, em termos de produção. O que é que vem de novo por aí? Cara, no momento, eu estou com um projeto com o Spock, Yuri Queiroga. O Yuri é meu parceiro de 10 anos. A gente tem trabalhado no sentido de tornar o frevo uma música mais simples. Assim, frevo é uma música muito complexa para as pessoas tocarem. Acho que o que faz... Tocar em quem? Frevo é uma música feita por músicos que escrevem partitura e que leem partitura. A música popular é feita por música pop, popular, rock, por exemplo, tão presente assim no Ocidente, porque é uma música muito simples. Né? Com 3 acordes você faz um álbum inteiro, assim. Né? E a gente meio que tenta trazer isso para o frevo. Então tem composição que só tem uma nota na harmonia. E acho incrível que o Spock tenha topado participar desse projeto. E ele é muito ativo, ele dá uma força, assim, né? Ele é muito envolvido na história. Porque, imagina, se a molecada ouve, se inspira, começa a fazer frevo de outro jeito, perceber que, ok... Dá para mexer, né? Dá para brincar. Para mim, a ideia do frevo está no caixa. Assim.
porque é um instrumento de solo que é muito peculiar, que eu não encontro semelhança em nenhum outro gênero musical. Mas aí estou voltando para o audiovisual, escrevendo séries, escrevendo programas, especialmente sobre música, dirigindo algumas coisas, dirigi uma série sobre design ano passado. Mas uma coisa que me orienta muito fortemente é a importância da gente contar a nossa história. Sem querer soar como bairrista, nada disso. Longe, aliás, o contrário disso tudo. Mas a gente vive uma guerra de narrativas, assim. A gente vive um momento que é muito importante você, sabe, botar sua narrativa, sua perspectiva. É importante que o Recife, que o Nordeste, de um modo geral, conte a sua participação na história do Brasil. Seja lá através da política, seja lá através da música, seja através do teatro, do cinema, etc. E é muito importante que isso esteja registrado, por exemplo, como num programa desse daqui. Que a gente conte nossa perspectiva, para que as pessoas no futuro saibam de que a gente não é o estereótipo que o jornalismo apresenta ou que a história apresenta. Então, os projetos que mais me atraem são projetos que dão esse papel, assim. O último projeto que eu fiz no final de 2017, que estreou no final de 2017, foi uma biografia de Reginaldo Rossi. E eu escrevi o roteiro, não foi eu que dirigi, foi para a Globo. E o meu foco era mostrar mostrar a cena rock do Recife aqui na década de 60. E a gente aborda o Reginaldo Rossi como um roqueiro, que de fato ele era. Porque o Sudeste conta a história do Reginaldo Rossi como uma figura estereotipada, o rei do brega, blá blá blá, blá, que não, ok, não tem nenhum problema sobre isso. Mas esquece como havia uma cena roqueira aqui que era super conectada com o que estava acontecendo no exterior e tal. E a gente pega por esse viés, a gente bota Reginaldo como um dos pioneiros do rock brasileiro. O fato dele ser mestiço, o fato dele ser nordestino, torna ele uma figura brega, sabe? Mas o cara era essencialmente um dos pioneiros do rock do Brasil. E em Recife, especialmente, né, cara? Em Recife, especialmente, tal. Então, eu acho que é muito importante para mim, isso é uma postura que me move, assim. Sabe? Que bom, que você não pare, mas que venham coisas boas, novas, sempre por aí, pra gente. Massa. Obrigado por ter vindo aqui falar de música com a gente, meu velho. Prazer. Hoje a música volta próxima semana.